Sejam muito bem-vindos à conversa atual. Em 2026, o Baixo Alentejo é a cidade europeia do vinho. A Simbal foi uma das entidades promotoras desta candidatura. Esta semana é nosso convidado António José Brito, é o presidente do Conselho Intermunicipal da Simbal. Antes de mais, muito obrigada, seja bem-vindo. O que é que este título representa para a região? Muito obrigado pelo vosso convite. É uma distinção naturalmente muito importante, até porque houve uma competição para se chegar a esta escolha do Baixo Alentejo enquanto capital europeia do vinho e eu creio que será um momento muito importante de valorização do território, de promoção do território, naquilo que é um dos setores mais fortes no plano económico do Baixo Alentejo. Tudo aquilo que está programado e articulado para todo o ano de 2026 é muito. Não vamos entrar aqui em detalhe, porque de facto há um conjunto de propostas e de ideias que têm bastante significado e que têm uma relevância que se estenderá, passo a expressão, a todo o território do Baixo Alentejo, mas eu destacaria o facto de tratar-se de facto de um momento, se quiser, um palco de promoção do território e de promoção da produção de vinho, mas tudo aquilo que está associado à produção de vinho, nomeadamente os projetos de enoturismo. Aliás, o Turismo do Alentejo e do Ribatejo teve um papel muito importante nesta candidatura, nesta parceria que afirmou com a Simbal e, naturalmente, que aquilo que todos temos a convicção é que teremos a capacidade de estarmos empenhados para honrar o território do Baixo Alentejo naquilo que é uma distinção muito importante e agora a nossa responsabilidade é, de facto, corresponder a essa expectativa, porque será um momento fundamental de valorização turística, de valorização do território e da sua promoção nesse plano, sendo que atrás do vinho vêm todas as outras coisas que o Alentejo tem e que são muitas em diferentes dimensões. Termino só dizendo que no próximo dia 28 deste mês, de janeiro, será encerrada vou aqui ler para não me enganar, em Carinhanha, em Espanha, a capital europeia do vinho desde 2025, e que é, digamos que, uma passagem de testemunho para o Baixo Alentejo. E, portanto, é um momento que nos honra a todos e que é muito importante para a região. Não vamos, naturalmente, aqui abordar todas as iniciativas que vão decorrer no âmbito desta distinção. Ainda assim, falemos do arranque que vai acontecer no dia 7 de fevereiro, na capital de distrito, e isso faria, naturalmente, todo o sentido. Sim, é naturalmente um momento de arranque e, por isso, também muito simbólico. Por outro lado, dizer que Beja, sendo capital de distrito, também é, neste momento, uma das principais regiões de produção de vinho. Nós temos aquela ideia muito emblemática e simbólica de que a vidigueira é no Baixo Alentejo e, na verdade, isso acontece. Ao longo dos anos, a vidigueira tem sido um pouco a capital da produção de vinho na região, mas a verdade é que nos últimos, diria, 20 anos, o Conselho de Beja afirmou-se de uma forma com grande distinção. Temos aqui produtores de elevada qualidade e admite-se que neste momento se caminha até para a criação da região demarcada do vinho de Beja, que não existe, como sabe. Temos Granja e Amareleja e temos Vidigueira e agora vamos avançar nessa solução de Beja. Isso é um caminho que está a ser feito e isso é também o indício de que há um trabalho feito pelos produtores, pelos vitivinicultores, pelo próprio mercado em termos gerais, que começa, digamos que, a traduzir-se numa valorização em termos territoriais, que é muito importante para a cidade e para o território da área de Beja, nomeadamente para o Concelho de Beja e os concelhos adjacentes. No fundo, Beja é a capital do Baixo Alentejo e, portanto, tem obviamente que ter também essa distinção por essa via. Estas comemorações são para já o primeiro grande desafio desta nova equipa da Simbal, que tomou posse no final do ano passado. É um grande desafio entre muitos outros desafios, mas é de facto um grande desafio. Agora, dizer que todas as ações que vão decorrer nesta esfera vão decorrer em toda a região.
Em todos os concelhos. Em todos os concelhos. Haverá umas com maior dimensão, outras com menor dimensão, mas haverá, de facto, um conjunto digamos, uma programação que será bastante relevante e que a seu tempo será conhecida publicamente também e apresentada para que se conheça aquilo. Mas é um programa quase em permanência, enfim, com momentos, como digo, com maior expressão, outros com menor expressão, mas em todos os concelhos teremos, dentro desse programa, há ações a promover e a dinamizar. E os próprios autarcas olham para esta iniciativa como um todo, como a região como um todo, e não apenas para o concelho de cada um? Eu entendo que sim. Os autarcas, aliás, não faria outro sentido. Dentro da esfera da comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, da Simbal, este foi um assunto debatido, articulado e afirmado e em comunhão com todos os autarcas. E, portanto, a nossa convicção é que isso está a fazer e faz o seu caminho com esta convicção que só juntos é que conseguiremos, de facto, não só nisto, em muitas outras coisas, mas nisto que estamos a falar, de aproveitar a oportunidade de valorização do território e deste setor em particular. A primeira reunião deste ano, de 2026, do Conselho Intermunicipal, decorreu esta semana na Vila de Aljustrel. Marcou presença, nessa altura ainda como candidato à presidência da CCDR Alentejo, Ricardo Pinheiro. Nesse mesmo dia acabou por ser eleito. Que preocupações, assim em linhas gerais, é que os autarcas manifestaram a Ricardo Pinheiro? Do modo geral, não houve, digamos que, a oportunidade de os autarcas se manifestarem. Foi mais o candidato, na altura ainda candidato, agora já presidente, a dar conta dos objetivos, a apresentar a sua visão estratégica, os fundamentos da sua candidatura e os desafios que tem pela frente, sendo que os desafios do Ricardo Pinheiro são os desafios de todo o Alentejo. E, portanto, há em diferentes dimensões um trabalho que é preciso fazer. Muito foi feito nos últimos anos e o António Ceia da Silva, enquanto presidente da CCDR, desempenhou com grande dignidade e teve um papel importante em determinada fase, mas agora deve dizer-se há um ciclo novo que se abre. Um ciclo novo implica uma energia nova, uma visão também, se calhar, em alguns aspectos, mais acutilante, no sentido de um projeto mais integrado de toda a região, mais capaz de articular toda a região, mas encerra também em si alguns desafios, por um lado, como digo, mas, num outro sentido, algumas incertezas. Eu confio muito no trabalho do Ricardo Pinheiro, até pelo seu currículo profissional, pela sua experiência profissional, currículo pessoal e político, e estou certo que ele será capaz, de facto, de imprimir neste novo ciclo uma dinâmica de afirmação do Alentejo numa dimensão maior, quer dizer, capaz de o Alentejo se distinguir ainda mais e, sobretudo, ter uma agenda política própria capaz de ser mais reivindicativa e que essa agenda tenha a capacidade de ser muito articulada entre os diferentes Alentejos. Eu sou do Baixo Alentejo e defendo o Baixo Alentejo, mas acho que todos temos a convicção que é preciso que o Alentejo integralmente tenha a capacidade de se articular, de desenvolver o seu projeto e de compreender que cada território, dentro da sua especificidade, terá as suas oportunidades, terá o seu caminho a fazer e será capaz de cumprir os seus desafios. Ou seja, dentro das diferenças de cada área do Alentejo, Baixo Alentejo, Alentejo Central, Norte do Alentejo... E Alentejo Litoral. E Alentejo Litoral, evidentemente. Não falemos do Ribatejo, que tem um bocadinho, nomeadamente, nos fundos comunitários, mas seremos capazes, com certeza, de afirmar uma estratégia e tenho plena confiança e certeza que o Ricardo Pinheiro será o homem do leme para assumir estes novos desafios e estes novos objetivos. Ainda assim, acabou de dizer que nesta reunião os autarcas não tiveram oportunidade, por assim dizer, de colocar questões diretamente a Ricardo Pinheiro, mas António Zé Brito... Não foi por nada, foi mesmo porque uma questão de tempo, certamente. Entre aspas, um aperto de tempo que nos deu pouca liberdade nesse sentido. Mas certamente que irão ter outras oportunidades para, e é sobre essa oportunidade que aliás, teremos eu vou a oportunidade questionar. Nesse
nesse caso, já com o Ricardo Pinheiro enquanto a exercer funções de Presidente da CCDR. E a minha pergunta ia precisamente nesse sentido, António José Brito, enquanto Presidente da Simbal, assim que tenha a oportunidade de reunir com Ricardo Pinheiro, que preocupações concretas é que lhe vai transmitir relativamente aqui ao Baixo Alentejo e que dependam naturalmente da CCDR Alentejo? Há muitas preocupações que nós teremos a oportunidade de transmitir. Mas aponte-me um ou dois exemplos. Não queria aqui estar a elencar, mas há desafios muito importantes, nomeadamente no plano da execução de fundos comunitários, onde a Simbal tem especiais responsabilidades e onde é preciso que haja, da parte da CCDR e, nomeadamente, da Autoridade de Gestão, a capacidade de estar muito articulada e puxar para cima aquilo que são os desafios que os municípios têm de assumir, mas devo dizer que os próprios municípios têm que ter essa capacidade e essa percepção e serem rápidos, porque há um grau de exigência muito grande naquilo que é a necessidade de execução. E os autarcas têm que correr um pouco atrás do prejuízo. Porque, no fundo, nós estamos a falar de um quadro que é 2030, mas basicamente é só até 2027. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Administração Central atrasou-se muito relativamente à operacionalidade do quadro. Mas isso acontece com quase todos os quadros, ou não? Evidentemente, houve um atraso muito relevante que agora tem implicações. Ou seja, há uma primeira fase em que os municípios não têm responsabilidades nenhumas, pelo contrário, exigindo a rápida execução dos quadros, enfim, foram reclamando que isso avançasse com a celeridade que era necessária, até porque queriam executar e cumprir os seus compromissos. Mas, por outro lado, houve um atraso dentro do planeamento e da ação e, portanto, agora vêm-nos dizer, bom, agora têm que cumprir, temos estas metas, temos que atingir estas metas. Nós compreendemos e até estamos sempre disponíveis para assumir esses desafios e tentar, tanto quanto possível, cumpri-los bem cumpridos. Mas, na verdade, é um pouco injusto para os municípios que estas coisas decorram nestes termos. Ainda para mais com a ameaça de que, se vocês não fizerem, nós teremos a oportunidade de transmitir, de fazer transitar verbas que estão disponíveis para outros fins, para outros objetivos. Isto nem sempre é bem partilhado, nem sempre é feito em comunhão com a visão e os objetivos dos municípios, e isso é uma fragilidade que temos que identificar e identificar bem. Os autarcas não podem ficar contentes com essa situação, muito pelo contrário, mas eu julgo que o desafio para os autarcas é, de facto, tentar, entre aspas, correr atrás do prejuízo, sendo que a responsabilidade do prejuízo não é sua, mas não podemos desperdiçar as oportunidades que temos pela frente. E, portanto, o desafio é mesmo tentar fazer tão rápido quanto possível, sendo que nem sempre isso é simples, nem sempre é fácil fazer esse trabalho nesses Mas essas oportunidades que vão surgir com este novo com o novo quadro comunitário acaba por dar resposta aos desafios que se colocam à região ou não? Eu creio que, em alguns aspectos, sim, noutros não, sendo que muitas vezes a vontade não é tudo, porque muitas vezes temos vontade, mas precisamos de ter fundamentos para fazer determinadas coisas. Vou dar um exemplo para os autarcas. No quadro do Alentejo, isso gerou uma certa polémica há pouco tempo, a questão da ferrovia e os famosos 60 milhões. Entre Casa Branca e Beja. Os autarcas não tiveram nenhuma responsabilidade nisso, como é evidente. E, na verdade, a responsabilidade em primeiro lugar, das Infraestruturas de Portugal, que são os donos da obra, mas é, sobretudo, quem manda nas Infraestruturas de Portugal, que é o governo, não é o governo português. E, portanto, os respectivos ministérios, quer a esfera das infraestruturas, quer na esfera da coesão territorial, deveriam ter tido outra capacidade de exigir às infraestruturas de Portugal que o processo fosse mais célere, que fosse mais desembaraçado, no sentido de se atingir esse objetivo. Ou seja,
não é só atingir o objetivo de termos a eletrificação da linha, é até tirar partido dos fundos comunitários. Isso não foi feito. E agora há aí algum chico espertismo a querer pôr nos autarcas a responsabilidade. Não, os autarcas não têm nenhuma responsabilidade disso, a não ser a responsabilidade de reivindicar e de exigir que os processos sejam mais competentes e mais capazes no sentido de servirem e darem as respostas que a região tem falta. Com esta equipa à frente da Simbal, temos uma Simbal com uma voz mais reivindicativa? Nós queremos ser mais reivindicativos. A Simbal tem diferentes ciclos, tem diferentes etapas, fez o seu caminho em diferentes dimensões. Há áreas muito concretas e que são muito importantes onde a Simbal tem que se afirmar. Eu disse publicamente e até dentro de portas, diria assim, entre todos os autarcas que compõem, todos os presidentes de Câmara que compõem a Simbal, que era preciso que a Simbal se afirmasse mais do ponto de vista político, enquanto entidade que, sendo política, tem que ter capacidade de intervenção política. E esse é um bocadinho o caminho que também queremos seguir, ou seja, que não se olhe para a Simbal apenas como uma organização onde, de facto, se faz coisas muito importantes, mas muito no plano burocrático dos processos, mas que tenha uma capacidade de afirmação, de posicionamento e de reivindicação política para a região. Nós estamos muito no princípio deste mandato, há um caminho e objetivos que temos que atingir, mas, como dizia o outro, o caminho faz-se caminhando e teremos a oportunidade de atingir com certeza esses objetivos. Aquilo que eu penso, que acredito e que julgo que vai acontecer é que o conjunto dos presidentes de Câmara, todos dos diferentes partidos dentro da Simbal, tenham uma ideia comum daquilo que queremos para a região. Isto é, uma ideia comum dentro das suas diferenças, dentro das suas próprias ideologias, mas que sejamos capazes de pôr os interesses e as oportunidades da região no seu todo à frente de tudo o resto. Eu acredito... Sente isso. Sabemos que este mandato está muito no início, mas sente isso nas reuniões que já se realizaram. Eu sinto isso. Como digo, a Simbal é constituída por 13 municípios, são 13 presidentes de Câmara. Desses 13 presidentes de Câmara, 8 são do Partido Socialista, 2 são do PSD e 3 são da CDU. Eu creio que conseguiremos criar, repito, sublinho, dentro das diferentes visões que temos, dentro das diferentes sensibilidades que temos e dentro até dos diferentes objetivos que temos, no plano político, evidentemente, e dos seus próprios territórios, estes presidentes de Câmara terão a capacidade e a elevação de pôr os interesses do Baixo Alentejo acima de tudo isso. E que contributo é que estes presidentes de Câmara podem dar para inverter aquela notícia que saiu no final de 2025 que dava conta que o Alentejo se tornou a região mais pobre de Portugal? Isso daria aqui uma grande conversa e uma grande explicação. Sociologicamente, isso pode ser bem explicado. Nós, por via da imigração, sofremos de facto com essa estatística, evidentemente. Agora, também não ignoramos que o Alentejo nunca deixou de ser sempre uma das regiões mais pobres de Portugal. A convicção dos autarcas é que têm de trabalhar para contribuir, têm de dar o seu contributo para inverter tanto quanto possível, o mais rapidamente possível, essa situação. Mas convenhamos que essa não é uma responsabilidade apenas dos autarcas. É uma parte, os autarcas têm uma parte da responsabilidade, mas a grande responsabilidade para inverter este quadro é do governo português, seja com que partido for que esteja na liderança desse governo. E, portanto, essa responsabilidade tem que partir e tem que ser articulada. Nós não podemos ter um governo com uma visão que muitas vezes não é a visão que nós temos no território e, sobretudo, uma visão que não dá resposta aos desafios que temos no território. Nós achamos inadmissível, isso já foi dito, mas repito aqui, achamos inadmissível todos, não é um nem dois, se calhar são os 13,
e isto é uma visão comum de todos os autarcas do quadro da Cimbal, que Beja, enquanto capital da região, seja uma das únicas capitais de região que não tenha acesso por autoestrada, que tenha a ferrovia que não está eletrificada, que tenha um aeroporto que não tenha vias nem acessibilidades e que ao longo dos anos se afirmem e se façam discursos sucessivos em torno disto e que se não deem passos concretos para de uma vez por todas resolver esta situação. Agora temos mais um plano que parece que vai até 2031. E o que é que isto quer dizer? Que temos mais 5 anos, pelo menos, à frente, sem ter esta resposta. Isto é inadmissível, é alguma coisa que, a mim, enquanto Presidente de Câmara, mas também como Presidente da Cimbal, me entristece e, sobretudo, entristece-me de acompanhar até o quadro político e de governação no Baixo Alentejo durante estes últimos 30 anos e as coisas não passarem desta cepa torta e nós, de uma vez por todas, temos que ter esta capacidade de, repito, dentro das nossas diferenças, dentro das nossas convicções políticas e ideológicas, sermos capazes de afirmar uma estratégia para a região, onde necessariamente todos tenhamos a capacidade de nos revermos, mas precisamos de ganhar força política, estratégia política e afirmação política de uma vez por todas. Dirão assim, bom, mas nós somos tão poucos e sendo tão poucos, temos tão poucos votos, isso se calhar não tem importância nenhuma lá em Lisboa. Esse talvez seja o ponto, mas se calhar temos que ser mais maçadores. Quer dizer, mais maçadores no sentido de ser mais reivindicativos, mais afirmativos e mais capazes de afirmar a região como ela merece e como as pessoas do Alentejo, do Baixo Alentejo, neste caso em particular, justificam e merecem bem, porque tem sido... as pessoas têm sofrido muito com tudo aquilo que não tem acontecido e por terem permanentemente ficado para trás. Mesmo de forma telegráfica, António José Brito, para finalizarmos esta nossa conversa, em 2026 celebram-se os 50 anos do poder local democrático. Qual é, neste momento, do seu ponto de vista, o maior desafio que se coloca ao poder local? O poder local democrático foi uma das maiores conquistas da Revolução de Abril, em primeiro lugar. São, de facto, 50 anos. É graças ao poder local democrático, à sua ação, à sua desenvoltura, à sua capacidade de execução, que muitas respostas e muitas soluções foram criadas para as pessoas. É um poder de proximidade que é capaz de dar respostas de proximidade. Isto está à vista de toda a gente e a própria população em todo o país reconhece que, de facto, essa proximidade e essas respostas têm sido capazes nesse sentido e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é continuar. Mas temos que continuar também com uma atenção especial da Administração Central. Nós não podemos continuar com uma lei das finanças locais completamente desequilibrada. Não pode haver em Portugal municípios com chorudas contas a prazo e sem saber o que hão de fazer o dinheiro, porque não têm a capacidade de execução nesse sentido, e haver municípios que têm muita dificuldade em assegurar a sua gestão diária e têm problemas de tesouraria. Isto acontece muito no interior. O litoral tem mais capacidade e, portanto, este desequilíbrio tem que ser corrigido. A informação que nós temos é que o anterior governo tinha preparado uma alteração da lei das finanças locais que iria fazer uma correção. Eu não a conheço e não sei se iria de encontro àquilo que é a nossa expectativa, mas o Governo, a Assembleia da República, tem que dar passos nesse sentido e tem que alterar a lei das finanças locais. A par disso, tem que se avançar num sentido de maior, de dar... Não se pode dar mais responsabilidades ao Governo. O processo de descentralização é um processo muito criticado. Nós, na área da educação, a generalidade dos municípios aqui do Baixo Alentejo sabem bem do que estou a falar, porque estamos a falar de envelopes financeiros que não compensam os custos e as responsabilidades que os municípios assumiram. E, portanto, há todo um conjunto de coisas que seria difícil explicar aqui em tão pouco tempo, mas, na verdade, voltando ao princípio da pergunta, o poder local, para se continuar a afirmar, para continuar a engrandecer os territórios, precisa ter recursos, e nomeadamente recursos financeiros, para poder fazer com competência o seu trabalho, e tem que se acabar de uma vez por todas
com esta ideia de descentralização, que é nós estamos aqui disponíveis, vocês fazem a obra do centro de saúde e depois, quando se chega ao princípio ou ao meio da obra, se o envelope financeiro não chega para fazer a obra toda, o Governo diz não, agora a responsabilidade é vossa. Portanto, coisas deste tipo têm que acabar e tem que haver maior transparência, maior diálogo e maior capacidade de, entre administrações, haver competência e lealdade nos diferentes sentidos. António José Brito, Presidente do Conselho Intermunicipal da Simbal, muito obrigada. A Conversa Atual está de regresso na próxima semana com outro convidado.